Esse é um gráfico criado para analisar a entrada e saída de funcionários em um determinado período. Então, antes de começar a falar sobre os gráficos, vamos falar um pouco sobre a base que foi fornecida pelo cliente. Então, aqui ele forneceu essa base, onde tem a data de referência, ID do funcionário, nome, cargo, área. Se a gente for aqui um pouco mais para frente, tem os salários, data de admissão, data de desligamento, que também tem funcionários que foram desligados, e o cliente também gostaria de ver isso. E até a forma como ele foi recrutado. Então aqui é uma única tabela, uma única planilha, com cerca de 20 mil linhas, e aqui funciona como se fosse o Olerite. Cada linha aqui corresponde a um pagamento naquele determinado mês para o funcionário. Como a gente pode ver aqui, o mesmo funcionário, só que são meses diferentes. Então essa aqui é a base que eles não forneceu. Vou fechar ela aqui. Vou entrar aqui no Power BI. Então aqui no Power BI, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi criar tabelas dimensão e tabelas fato. Depois disso, criamos a tabela de calendário. Essa parte aqui que eu estou passando é mais técnica mesmo, falando sobre a criação das tabelas. Criamos uma tabela de medidas para fazer os cálculos que precisávamos demonstrar. E depois criamos aqui os relacionamentos dessas tabelas criadas. E aí começamos a montar os gráficos. Mas para falar um pouco mais sobre os gráficos, eu vou demonstrar no Power BI Service. Esse aqui, para quem não conhece, é o Power BI Desktop, onde nós criamos os gráficos. Então eu vou vir aqui. Aqui no Power BI Online ou Service, fica apenas para visualização mesmo. Então, no caso aqui, o cliente não iria conseguir fazer nenhuma modificação no dado, só visualizar. Então aqui essa é uma capa, vou entrar aqui em geral, que é o nosso primeiro gráfico, nossos primeiros gráficos. Então aqui nós temos cartões, informando o total de funcionários ativos. Aqui está geral, não tem nenhum filtro. A gente pode visualizar aqui, a gente consegue fazer um filtro. Digamos que eu quero ver apenas 2024. Esse aqui é até dezembro de 2024. E aí ele filtra aqui para a gente. Então nesse período eram 341 ativos. Inativos tinham 30. Porcentagem de desligamento. Deixa eu voltar aqui, voltar ao geralzão. Então aqui são os cartões. Os filtros aqui eu posso fazer por estado, que essa empresa possui 4 empresas para ela. É uma matriz e 3 filiais. Também posso fazer o filtro por elas, mas também vou deixar dessa forma. Aqui a gente consegue visualizar aqui como se fosse um ranking do meio de contratação, por onde foi recrutada essas pessoas. Então aqui a gente vê o total, LinkedIn, busca Google, enfim. Aqui a gente consegue ver a taxa de desligamento por departamento. Então aqui a gente pode ver que o departamento de produção tem um maior desligamento. Obviamente, maior número de funcionários também estão com eles. E o menor aqui foi a administração. Aqui nós também temos nessa base sobre desligamentos por justa causa. Então aqui novamente produção foi maior. E aqui também temos por estados, os desligamentos. Aqui no caso é um gráfico de mapa. Aqui temos Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então aqui é para ele ver uma média de como está sendo os contratos, ativos e inativos. Entrando aqui na parte de evolução, a gente consegue ver desde 2019 até 2024. Aqui as barras é o número de funcionários que foram entrando. A gente só está fazendo um cálculo com os ativos. E essa linha aqui corresponde aos salários que foram gastos. Obviamente, em 2024 nós tínhamos mais funcionários, então o valor gasto foi maior. Aqui tem uma média salarial por área, no caso aqui operacional, especialistas e gerencial.
A gente pode ver que o operacional e o especialista estão bem semelhantes. E o gerencial bem maior. Então aqui a gente também pode fazer um filtro por estado, vou vir aqui São Paulo. E aí a gente consegue visualizar a média. Além de filtro por estado, também podemos fazer um filtro aqui por departamento. Vou selecionar aqui o TI. E aqui fica a visualização anual. E aqui, para finalizar, é um comparativo da média salarial. Então aqui nós fizemos uma comparação entre os salários da matriz e as filiais. Aqui está por ano, separado por área. Área não, por aqui por departamento, que é o gerencial, executivo, operacional e especialistas. E aqui no departamento a gente consegue fazer um filtro. Filtrar aqui o TI novamente. Então aqui nós temos a média salarial. E aqui a gente pode ver que tem uma pequena diferença entre os salários pagos na matriz e nas filiais. Vou voltar aqui na capa. E essa é uma demonstração de um dashboard feito em Power BI online e desktop.